E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar recebendo vocês aqui para mais um Identidade das Ruas, né, Marcelo? Com certeza, muito bate-papo, descontração aqui, né, no nosso Identidade das Ruas, né? Eu fico muito feliz porque é sempre bom estar aqui junto com vocês, falando de arte, falando de cultura e, lógico, tendo bate-papos maravilhosos, né, Marcelo? Com certeza. É o que a gente gosta por aqui e já estamos, gente, quase completando um ano fazendo isso. Então, vocês imaginam o orgulho e o prazer. Inclusive, Marcelo, para comemorar também, você viu que tem mais... mais aí, ó, cola com a gente que é sucesso. Muito bom, né, Marcelo? Com certeza, né? A gente tá amando andar por aí, ver as nossas carinhas espalhadas e, lógico, você vê mensagens também de pessoas que falando que nos viu por aí. Então, assim, gente, muito bom também, muito gratificante. Prazeroso. Tá sendo muito bom, hein? Bom demais. A gente fica muito feliz em estar recebendo vocês aqui e, lógico, podendo ver vocês gostando do nosso trabalho, nos acompanhando durante todo esse tempo, tá bom? Então é muito bom receber vocês. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo incrível aqui no nosso Identidade das Ruas. E para dar início, é importante lembrar que o nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela em parceria com a ONG Identidade das Ruas. E todo esse projeto incrível é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, né, Marcelo? Com certeza. Vamos lá? Apresentar os nossos convidados de hoje? Isso. Hoje é festa total aqui nos estúdios, né? Recebendo aqui a Priscila da Criarte e o Wesley. Muito bom. Gente, sejam bem-vindos. Ótima noite para vocês. Obrigada. Né? Boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo. Espero que seja legal para todo mundo aqui, porque para mim vai ser. Já foi, né? Já chegaram aqui na animação. Com essa alegria, é isso aí, né? A gente adora. A gente adora esse espaço, né? Eu tô aqui pela minha terceira vez consecutiva. Isso que eu ia falar, gente. É sócio aqui. Eu tenho carteirinha VIP. Isso. A gente fala assim uma vez pro convidado, fica à vontade, a casa de vocês. Ele vem sempre. Ele tá sempre aqui com a gente. A quem ganha somos nós, né? Com a presença aí. Com certeza. Só enriquecendo aqui o nosso programa. Um brilho todo especial. Aquela cadeira ali, gente, inclusive já é dele, tá? Já é minha, já tá com meu nome. A gente empresta pros outros convidados que vêm, mas já é dele já. De tanto que vem aqui no nosso programa, né, Wesley? É muito bom, né? Boa noite a todos, primeiro. É muito bom ter esse espaço, ter essa fala, isso é muito bacana, né? É valorizar a nossa cultura muriaense, colocar a gente em evidência. E esse espaço é o melhor que tem, né? Pra gente estar falando sobre o que a gente faz dentro dessa nossa cidade. Sim. A gente recebeu o Wesley aqui, gente, para diversos bate-papos. Você sabe citar pra gente quais foram eles? Nós falamos sobre juventude, falamos sobre a minha trajetória, sobre a ONG LGBT e só isso tudo. E agora você também vai voltar pro nosso programa, porque a gente tá chegando quase um mês da consciência negra. Nós vamos voltar pra falar sobre isso. É uma grande potência também, já falando sobre tudo. O Wesley, ele fala de tudo, tem muito conteúdo, né, Wesley? Nós temos uma caixinha de segredo. Temos várias pautas. É só você falar que a gente puxa aqui na memória e fala sobre tudo. E hoje vai ter assunto, né, Priscila? Vai dar muito bom. Menina. Mas é isso, eu acho muito interessante, muito importante ter espaços assim que a gente pode falar sobre arte na cidade, sobre tudo que acontece, sobre juventude também, né? Porque a gente tem que criar espaço, não só ter espaço, mas criar espaço. Numa cidade que muitas vezes não tem a cultura de se ter espaços assim, a gente tem que abrir as portas e tem que criar, que é muito o nosso trabalho também. Sim, e falar em criar, e ela veio do rádio também, né? Conta pra gente, essa passagem aí pela FM Dia, como é que foi? Então, eu cheguei aqui contando que eu já trabalhei na FM Dia, porque eu fiz publicidade no Rio, foi um hiato meu de dança aí, que eu parei de dançar um tempo, fiz faculdade de publicidade no Rio e meu primeiro estágio foi com pesquisa de mercado. Você vê que eu já fui em vários lugares diferentes, assim, e depois eu fui para a FM Dia. E lá era promoção de eventos, né, e a gente fazia produção de algumas coisas, e trabalho pesado, muito pesado. A gente estava contando que eu fiz todas as escolas de samba. E torcedora do Salgueiro. Isso aí. E virei salgueirense, né? Até o último fio de cabelo. E a gente fez todas as escolas de samba no pré-carnaval. E a gente fazia muito evento em todos os lugares. Teve uma época que a gente fez vários eventos no Marlboro, quando ele estava bombando. Sim. E era muita coisa de funk, axé, que era o que na época estava em alta, né? Isso foi 2008, se eu não me engano, que eu fiquei lá. E aí, assim, é um trabalho árduo. Eu falo que para trabalhar com rádio e televisão, você tem que ter... É quase abdicar da tua vida, né? Sim. Você tem que estar inserido aquilo ali. Foi maravilhoso. Me deu uma bagagem absurda, inclusive de entender como funciona a rua, porque a FM Dia, hoje em dia, ainda é o primeiro lugar no Rio, né? E a gente trabalhava muito com o público.
E era um público muito diverso. Então, a gente entrava em todos os bairros. Sim. Então, eu aprendi muito a ser safa, entrar em qualquer lugar ali. Você fez faculdade de quê? Eu fiz publicidade, a primeira faculdade, publicidade. Sim, publicidade, onde? Na SPM do Rio. Sim. Aí, como é que surgiu, então, a oportunidade de você ir pra rádio? Como é que foi isso? É porque, então, na verdade, eu fui pra lá num estágio. Sim. E esse estágio tinha aquelas dinâmicas de grupo, aquela coisa toda, e eu sempre fui muito cara de pau. Muito. Então, muito bom, muito bom. No fim das contas, ajuda, né? Ajuda. Então, dinâmica de grupo, essas coisas, eu me dava bem. Porque enquanto as pessoas estavam ali contidas, eu me enfiava na frente. E da época, a gente fez dinâmica de grupo, fez entrevista, aquela coisa toda, e, sei lá, tinham 3 vagas, só eu passei. E eu tinha um cabelo vermelho, eu tava na época, gente, eu tava na época assim, sabe aquela época quando você saiu da adolescência, que você tá assim, vou provar que eu tenho uma identidade diferente, que eu sou diferente de todo mundo. Eu tava nessa época. Nessa época que eu tô agora, viu, gente? Na verdade, eu acho difícil ele sair dessa. Eu acho que ele vai ficar ali, a talvez. gente já se acostumou, Sim. a gente não tem esperança. Eu tava nessa fase, assim, de me descobrir, que cidade grande, eu tava meio, né? Então, eu cheguei lá muito... Mas foi assim, de bagagem pra vida, um negócio que, né? E a gente fez... Cara, eu fiz um evento, um evento lá, que era uma festa da madrugada. Tinha um programa lá que chamava Na Madruga. Que na época o apresentador era o Tino Júnior. Hoje ele tá na televisão, se não me engano. Tá na Record, né? Tá na Record. Ele era apresentador lá. E ele fez ele tinha um programa da madrugada, que era um programa, assim, mais de 18 anos. O pessoal falava absurdos. E ele uma vez resolveu fazer uma festa para os ouvintes e algumas celebridades, subcelebridades, né? E era num motel. Que legal. Ô, gente. Diferente. Era realmente uma festa, não tinha nada demais acontecendo ali. Só que aí me colocaram para trabalhar. E aí eu fui realmente aprendendo a lidar com situações e lugares que eu achei que eu não queria lidar. Sim. Hoje em dia é difícil uma coisa me assustar. É bom, difícil uma coisa eu ficar preparação. intimidada. Eu entro em qualquer lugar, entendeu? E esse foi um dos lugares que me deu essa bagagem de vida. Gente, é uma preparação É claro, mesmo, né? Tudo claro, na vida nos verdade. ensina muita coisa, Muita né? coisa. É muito interessante isso. Na época, já tem quantos anos isso? Ai, muito, gente. É Foi pra 2008, abusar a né? idade? Faz a 2008. Faz a conta. Faz Produção bastante. faz a conta. Eu sou ruim de A matemática. produção faz a Não, mas a conta. produção Faz a conta, calculadora. E Passa o pior, pra eu gente saí aqui, dali papelzinho. e 12. fui... 12 anos. 12 anos, né? E eu saí Aí, dali viu? e eu fui pra uma agência de publicidade e depois eu fui pra marketing de petróleo e gás. Tudo a ver. Gente, Conexão. Você vê que é Tudo. tudo, né? Interligado. tudo interligado. E no com marketing de certeza. petróleo e gás, era uma empresa que tinha, sei lá, não lembro, quase 400 pessoas e tinha 12 mulheres. Sim. Era uma empresa japonesa. Aí Que gastou. isso, gente? Eu tô te falando, se eu for te contar, depois eu... Seu rolê é muito aleatório, né, meus Priscila? rolês são super aleatórios. Enquanto ela tá sempre. falando aqui, vai passando umas fotos aqui embaixo que a gente vai Vai. arrumar. Nossa, Do evento dela. Teve uma vez uma aluna minha que ela falou, eu duvido, você conta essas coisas, eu acho difícil. Aí eu fiz um túnel do tempo no Instagram, com as Olha. fotos. O pessoal ficava assim, você tá louca, o que é isso? Botei uma foto em cima de uma micareta na FM Dia. Uma foto trabalhando com a rádio desse tamanho Nextel que eu usava na época. E depois eu num evento com governador e ministro de petróleo e gás e eu no meio. Então o pessoal Oi, falou assim, gente. que isso? Eu falei, sou eu. Tem história, né? Tem Muita história. Tem com história. certeza. Sou eu, se não for assim, não vai ter graça. E verdade. se tem história, tá aqui no nosso Ah, identidade, isso, né, com Marcelo? certeza. Tem é. que ter história Nós mesmo. agradecemos as Com histórias da certeza. Pri aí, com certeza. E o Wesley também tem história? Imagina, quase Muita, né? nada. Que isso, né? A Quase pessoa O nenhuma, tranquila. Wesley é gente. do babado, é do rolê. O Wesley esteve aqui com a gente, mas assim, Wesley, refresca a memória das pessoas pra gente. Nossa, refresco. Vamos lá. Por onde que eu começo? Do começo. Ah. Fique à vontade. Assim, na década de... Não, Quando eu nasci... Então, gente, eu acho que... Para começar a minha história, eu escolhi um dia bem bacana para ver o mundo, né? Descobri recente que eu nasci no Dia dos Direitos Humanos. Olha que Que é no dia Olha, 10 de dezembro. significativo. Então já fica aqui o recado para os fãs, se quiser mandar um presente. A Aquele gente vai estar bolinho. aceitando, entendeu? Um bolinho, um negocinho, a gente geralmente sempre é aceita. comida, tá, gente? A E ele gente vai falar, ele ama. sempre solicita comida, comida. só pra deixar avisado. Eu tô olhando pra produção pra ver se a ele produção tá já falando, organiza. produção, entendeu? porque a cadeira já é sua, você vai voltar. Exatamente. Na próxima tem que ter o quê? O salgadinho? Tem. O salgadinho. tem que ter um negócio, E eu acho é. que, para resumir que a minha história é imensa, né? A gente pode colocar como participação, né? Eu sempre fui a pessoa que participava de tudo.
Até hoje eu tenho a participação dos meninos que falam assim, nossa, eu lembro de você no negócio da igreja, porque eu comecei a militância na Pastoral da Juventude, né? Então a Pastoral da Juventude que me colocou onde eu cheguei, que foi através da Pastoral da Juventude, participando do IFOP, do curso de férias, na Matriz São Paulo, que a gente organizava através do IFOP, e através desses encontros a gente conseguiu formar, né, uma equipe no qual a gente montou o Conselho de Juventude aí em 2011, e aí vem começando todo o seu processo, né? Eu saio do pré-MEM e vou para o estadual, e é um problema de logística mesmo, porque assim, uma escola é praticamente de frente para a outra. Sim. São realidades completamente diferentes, né? O estadual para o pré-MEM. O pré-MEM sempre foi uma escola para vulnerável mesmo, para pessoa de baixa renda, estuda no pré-MEM. A gente era apelidado como a escola da bagunça. Chegava o pré-MEM, chegava... Eu estudei nas duas, a bagunça. estadual. Chegava a bagunça, olha bem. É porque eu entrei no período onde o pré-MEM não era bem quisto na cidade toda. Quando falava assim, estudei no pré-MEM, eu sou aluno do pré-MEM. O povo corria da gente. Porque a gente era do povo brigão no GEM. No GENG era brigão também. E a gente estava sempre no meio das confusões, envolvendo escola e também participando. Era uma escola muito ativa. Isso. E uma escola muito grande, né? Então, por exemplo, a primeira escola de tempo integral foi o pré-MEM. Então, a primeira turma foi a minha de tempo integral. Dentro da cidade, eu peguei o 7º ano integral. Era a pior coisa da minha vida. Ter que ficar o dia inteiro. Eu chegava às 7 horas, saía às 5 horas. Gente, Deus me perdoe, assim. E é numa idade que você não tem maturidade. Não. Eu falo assim, a escola tem um papel muito importante na nossa Exatamente. vida. Eu falo na minha, ela também foi muito importante. Nunca fui boa aluna, mas foi muito importante. Mas assim, a construção. São 5 horinhas, né, que a gente fica. 5 horinhas que eu ficava lá, a gente ficava orando a manhã inteira. Senhor, pelo amor de Deus, meu pai. Faz essa hora passar, esse relógio girar. Eu não aguentava, gente. Eu acho que a pior coisa era sexto horário. Pra gente não funcionava o sexto horário, porque a gente já ficava o dia todo. Eu gostava de não tinha horário vago, cara. Era bom demais. Não tinha horário vago. Não tinha horário vago, gente. Eu já tive. E a comida. E a comida. Tá, gente, que momento bom. Gente, a comida era melhor, porque assim, a primeira escola de tempo integral, então vinha muito, a gente tinha mais de 6 merendas, almoço, café da tarde, lanchinhos no final da tarde. É melhor que o lanchinho, tinha fruta, tinha sorvete, iogurte. Sorvete? Tinha, gente. Acho que você estudou Foi o início. A sua escola tinha sorvete? Fica aí a pergunta. A minha tinha. Não, a minha deu sorvete. Eu não tinha. Bolinho, tá? Porque a minha professora fazia bolo. A minha, no máximo, quando tinha, era arroz doce e canjicão doce. Aí que era alegria, né? Alegria, muito bom. A gente fazia igual sobrinha, juntou com a galera. Vocês não sabem da maior, que eu formei nessa escola, eu fui pro estadual. Eu gostava tanto do pré-MEM que eu voltei como estagiário pra escola. Gente. Peguei o tempo integral. Comia, lógico. Eu peguei o tempo integral. Ele voltou. Voltei e peguei o tempo integral, que era o melhor, que vinha muita comida. Então, tudo que eu aprendi, eu consegui compartilhar, né? Muito bom. E depois eu peguei o cargo de ASB, né? Trabalhei como faxineiro na escola, pra poder ficar por conta mesmo dos meninos na hora do recreio. Então, eu ficava na entrada, que era a melhor parte. O menino chegou atrasado, nossa, não vai entrar não, hein? Vai ficar de segundo horário. Senta na biblioteca, faz um texto. Que não sei. Adorava fazer isso. E eu ficava no horário da manhã, que era 7, que eu tinha que acordar 6, que era um sacrifício. Mas eu acordava. Dolorido, e no horário de 12:30, que tinha que entrar também. E sempre tinha 2 ou 3, sempre os mesmos atrasados. São histórias, Deus né, me gente? perdoe, mas assim, o povo lá deve me conhecer. Eu sou figurinha carimbada. Eu falo de chegar atrasada na escola. Eu adorava. Cheguei muito. Você ficou no tempo de ter que carimbar a carteirinha? Tá. Eu sou dentro da Eu odiava na segunda e na terça, porque segunda e terça ia todo mundo na aula. Então eu ficava até 4 horas da tarde carimbando a carteirinha, que era muita carteirinha. Ia todo mundo. É porque vai chegando perto de sexta, vai raliando, né? O povo não gosta de ir na sexta. Pessoal, tá bom, vai. Na segunda aí tem vai matemática. Quinta, aí... Matemática e português caminham junto, né? Porque assim, às vezes a gente não gosta, né? Mas precisa, né? Exato. Pra poder passar. Aí fui pra Fundarte. Aí, né, deu um salto na vida, gente. Que a gente sai de uma cor, vai pra outra. Vai pra Fundarte, onde... Gente, claro, primeiro eu entrei na prefeitura, eu tinha 13 anos. Gente... Olha só. Eu entrei na prefeitura, eu tinha 13 anos. Ainda não existia a lei do jovem aprendiz.
Eu entrei, 2 meses depois, sancionou a lei do jovem aprendiz. Então, quem tava continuava e quem ia entrar não ia entrar mais, Você só com 15. as coisas também, Foi né? ótimo. E aí, Muito bom. eu fui pro Mulher Prévia, que é o INSS dos servidores públicos. Fiquei lá por 3 anos. Trabalhei 1 ano no fórum emprestado. Finalizei esse contrato. Aí eu voltei, pegando outro contrato depois que eu fui pra Fundarte. Fiquei Sim. 4 anos aí fazendo toda a logística, né? No último ano, antes de entrar na Fundarte, ainda fui secretário paroquial. Olha só, gente, fez muita coisa, Não hein? dou conta. Eu queria saber quando é que foi, gente. Surgiu a relação de vocês, hein, Isso, Priscila? isso. Como é que foi isso aí? Vocês já eram amigos? Como é que foi? Não fomos amigos. Não éramos amigos. Não fomos amigos. Não, Inimigos também não? Não. Conta Na pra verdade, gente, é o então. seguinte, eu abri a Criarte e logo que eu abri a Criarte, a gente, com 1 mês e meio, veio a pandemia. Sim. 1 mês Então e meio de tem funcionamento. pouquinho tempo. Tem. Tem uns 3 Ok, anos de 2020. pandemia? Produção, 3 anos. 3 anos. de pandemia. Ô, É porque eu sou de É. humana, gente. Botou número, eu já não tô sabendo. Não, eu tô olha lá. tentando. A pandemia foi Gente, 2020, né? mas 2020. esse ano é nem 3 anos. vai para 4 anos. O que Gente. acontece? De uma das vezes que eu voltei pra Muriaé, que eu cheguei a voltar pro Rio depois de novo. E eu voltei pro lugar que eu cresci na dança a vida toda, que foi lá na Valéria Bruno, e eu dava aula lá. E aí chegou um certo momento que eu senti necessidade de seguir o meu caminho por N motivos, mas um dos motivos que é para defender a arte que eu acredito, Sim. que é uma arte inclusiva para todos os tipos de pessoa, todos os tipos de corpos. Sim, E- mas antes disso então, Priscila, você disse que dançou na Valéria Bruno. Mas Na verdade, eu comecei lá, eu tinha 3 para 4 anos de isso idade. eu queria saber, com 3, 4 anos. Então a fui família uma das- incentivava. Sim, incentivava. Não era aquela Coisa coisa boa. assim, minha filha vai ser bailarina. Não, não era. Como é Mas que foi, era um então, você incentivo entrou? legal. Eu sempre fui cara de pau desde criança, gostava Aham. de dançar, gostava muito de aparecer, continuo gostando Sim. de aparecer. Quem não gosta, Mas é Marcela? talentosa. Se eu falar que é Ah, mentira, se eu claro, falar que eu verdade. gosto é mentira. Não vou mentir. Continuo gostando de Aqui, a aparecer. gente tá aqui por uma casa só. A gente Ah, Não, mas ninguém aqui gosta, né, gente? Que Não, mas isso? quando faz o Pessoal negócio, quando a gente faz o que a gente tranquilo. gosta, é prazeroso, a gente quer fazer bem feito. É isso aí. Não é verdade? Aí, tipo assim, tendência Não, e assim, eu tive legal. uma época da vida... Gente, eu tô indo pro outro caminho, vocês me puxam. Não pode ficar à Eu vontade. tive uma época da vida que eu fiquei meio assim, de tentar entender quem eu era, que eu tinha até um pouco de vergonha dessa coisa de gosta de aparecer, é cara de pau e tudo mais. E aí, quando você chega no momento de entender quem você é, principalmente a gente que é mulher, que a gente não Sim. pode ser uma pessoa que fala, eu tô satisfeita com quem eu sou, eu tô satisfeita com quem eu me tornei. Quando você fala isso, as pessoas falam, "Ah lá, arrogante, louca. lá, Prepotente, indecente. Aham. Só que eu acho que... Porque homem pode ser assim, né? E aí, mulher sempre tem que ser subjugada a uma coisa menor que todo mundo. Sim. E aí, eu cheguei num ponto que não. Eu realmente estou confortável em quem eu sou. Eu quero melhorar quem eu sou. Meu objetivo é melhorar quem eu sou. Eu não quero ser outra pessoa. Não quero. Eu gosto de quem eu sou. E aí, eu já fui pra outra, né? Aí, voltando... Voltando, eu fui uma das primeiras alunas crianças lá da Valéria Bruno, logo que ela veio pra Muriaé. Sim, eram então alunos maiores na época. Mas como é que foi isso pra Não, poder então, te receber? Porque assim. Não tinha turma infantil Ah, sim. e tinha as maiores. Depois ela montou um grupo profissional, né? Que até hoje existe esse grupo, né? Foi trocando, enfim. E só que as alunas crianças, eu fui uma das primeiras turmas. Sim. E aí eu cresci lá dentro. Cresci ali dentro dançando, cresci aprendendo. E até que chegou um momento ali que a gente, um impasse da vida, né? A gente continua ou a gente vai estudar. Sim. E aí eu tinha algumas desilusões na época, que era, meu corpo não era adequado para dança. E assim, isso você chegou a escutar de pessoas. Algumas vezes, várias vezes. E sem contar que assim, a gente não acaba não tendo oportunidade de querer mostrar, Sim. de querer Às vezes evoluir. não precisa ser dito, né? Às vezes não precisa ser dito, a gente vê. Foi uma época se também, assim, fechando. não é uma defesa, mas foi uma época que isso era normalizado. Sim. Era normalizado esse tipo de tratamento no meio da dança. Ainda existe esse tratamento em alguns lugares, mas no meio da dança, a gente já tem muita gente quebrando isso. Sim. Importante. Importante. Só que naquela época era normal. Era normal.
esse tipo de conduta. E eu, assim, eu era muito magra, mas eu sempre tive quadril, eu sempre tive coxa, eu sempre fui baixinha. Eu não era uma menina longilínea, né? Eu não tinha facilidade com flexibilidade, eu fui ganhando com treino. Então, assim, só que eu sempre tive presença. Isso eu sempre tive. Eu entrava no palco, eu tinha presença. Sempre tive. Então, talvez se eu tivesse tido oportunidade, incentivo, eu nunca tinha saído da dança. Sim. Porque é algo que eu tentei fugir. Você começou dançou por um longo período, aí foi a partir desse momento que você começou a estudar, né? Estudou publicidade nessa época. Aí eu cheguei a morar para fazer um cursinho pré-vestibular em Juiz de Fora e fui pro Rio fazer publicidade. Sim. E aí, na publicidade, assim, eu sabia que a família toda queria, vamos fazer medicina, mas nunca, imagina, Deus me livre, ainda bem que eu não fiz Eu isso. também não é pra mim, não. Meu Deus, eu acho que eu ia tirar dinheiro. Toma, gente, vem cá, vem pra minha casa, sabe? Não era pra mim. E eu sabia que era alguma coisa em comunicação e acabei indo pra publicidade. Estando lá dentro, depois que eu trabalhei em diversas áreas lá, você começa a entender que publicidade é muito legal na teoria. Sim. Na prática é muito diferente. É muita gente trabalhando mais do que aguenta, ganhando pouco. Não é muito valorizado, né? Não é valorizado. E aí, atualmente, por exemplo, ainda tem essa galera do meu sobrinho faz não sei o que lá. Sim. É verdade. Nossa, Deus. É E é verdade. Falando de publicidade, assim, O marketing é muito assim também. É. Todo mundo acha que se tem uma loja consegue fazer um marketing. Mas, cara, eu fiz a faculdade, eu trabalhei em locais, eu fiz eu fiz especialização em marketing digital e ainda assim eu não sei 1/20, sabe? É um negócio que você tem que atualizar todo ano. Mas é uma profissão muito complicada que qualquer pessoa atravessa. Qualquer pessoa que não tem o conhecimento teórico e bagagem disso, atravessa e entra. Não tem uma regulamentação. E que, por acaso, na dança também é assim, né? É. Então, você vê que eu sou muito tranquila, né? Eu podia ter ido para medicina, que tem um CR, mas não. A pessoa, desde o início, era comunicação e arte. E eu tentei fugir muito. Vou falar que eu não tentei. Eu sabia que ia ser difícil para mim, a dança. É difícil para mim todos os dias. E eu tentei fugir, eu tentei ir para outro lado. Eu tentei, vamos lá, vamos fazer isso. Depois eu ainda fui pra você ver o rolê aleatório. Depois ainda fiz arquitetura, tá? Ô, gente, tava com tempo Guerreira, também, né? Sabe o que eu vou te falar? Não tempo nada, amor. Tem quase 40, tá? Não, e, O gente, botox aqui que tá muito bem feito. ó, Tem quase 40. tem um rapaz que trabalha com a gente aqui, Bruno, gente, nosso Bruno aqui, gente, ele fez de tudo também, começou a fazer um monte de coisa. E é engraçado, né, como a vida nos empurra para diversos lugares, Então, né, a gente testa, a gente eu tinha um professor na faculdade que pra mim ele era um gênio de marketing. Até hoje ele tá em muitas coisas diferentes. E a primeira aula dele, ele foi se apresentar, né? Aí ele falou, eu fiz a faculdade tal, eu tenho especialização em marketing, eu tenho pós-graduação não sei o quê, eu sou carnavalesco de escola de samba. Tipo, ele fazia umas coisas muito aleatórias. Sim. E aí todo mundo começava a rir, né? Aí ele falava assim, e a melhor coisa que eu fiz é fazer tudo isso. Porque tudo é bagagem. Tudo você de alguma forma aproveita. Com certeza. Então, quando eu vejo as minhas alunas adolescentes hoje assim, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Eu falei, gente, a vida você pode fazer muita coisa. Com certeza. Você não precisa escolher agora o que você quer fazer da vida. Chegou num ponto, não é isso, começa de novo, qual é o problema? Não tem problema nenhum, é Deixa verdade. a vida me levar, né? Como diz Deixa o a Zeca, vida, né? Deixa a Assim, vida me o que levar. tem que ser, o que tiver que ser, acontece, né, gente? Exato. É igual ela foi para diversos caminhos, mas Não, tem que gente, voltar, aqui, né? se eu for contar... A arte, gente, a arte tem esse poder, né? Você pode tentar se fugir, mas se é seu, ela volta. Ela volta. E me pegou de jeito de novo, assim. Quando eu voltei... E assim, o tempo todo que eu morei no Rio e tal, eu dançava de forma recreativa, né? Que eu não era aquela coisa de levar a sério mais. Eu ia de vez em quando fazer aula para manter tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi. Quando eu volto para Murié, já com filho, já naquela coisa toda, vem dançar, vem dançar, vem dançar. E faz uma aula, faz duas, faz três. Aí já fisgou de novo. Sim. Aí já E aí você fisgada. estava trabalhando com? Com consultoria de marketing. Sim. Eu em Muriaé eu peguei muito pequenas empresas para dar consultoria, na época. E aí, fazia algumas coisas de arte também, mas, sinceramente, não é a minha. Eu sei a teoria, eu faço bem, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou da estratégia, eu sou do pensar o que vai ser feito. Sempre fui. Sim. E aí, foi me fisgando de volta. Então, assim, eu tentei muito fugir, gente.
Tentei muito fugir da dança. E aí, quando eu vi, eu tava ali dentro de novo. E aí, vai dar aula. Vou dar aula. Aí você já começa a pirar. Fala, ai, mas aí eu quero cada vez mais. Ai, mas eu quero dançar. Ah, mas eu quero isso aqui. Ah, não. Aí fala, pô, quero abrir o jazz adulto. E mulher, ninguém tinha jazz adulto ainda. O que é isso? Jazz adulto. O jazz para adulto. Tá. Eu entendi outra coisa. É porque eu falei, jazz adulto, virou uma palavra só, né? Junta. Tá juntei. tão no dialeto da gente É que... que a gente fala jazz adulto. Jazz adulto. Jazz adulto. Jazz adulto. Jazz Ai, até gostou de falar jazz adulto. Né? Não é? mais gostoso é Jazz dançar. adulto. É mais gostoso dançar. Eu Dançar. acho que deveria. Isso. E a gente... E mulher, ninguém fazia isso ainda. Mulher é quem Sim. dançava. Quando eu... Na verdade, a primeira pessoa que trouxe esse conceito de começar a dançar adulto... O que acontecia era, gente que dançou a vida inteira voltava a dançar. Sim. E quem trouxe essa coisa fui eu. De começar, então, as pessoas... De começar a incentivar as pessoas a falar, nunca dançou? Quer dançar? Então vem cá. Sim. E é o que eu, sinceramente, atualmente, eu amo fazer isso. Eu vejo o tempo passar. Eu não vejo o tempo passar, na verdade. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque é muita gente que passou por aquilo, tinha esse sonho e não teve oportunidade por N motivos. Não tinha dinheiro, achava que não tinha o corpo certo, achava que não era capaz. E a dança era excludente. Sim. Minha luta é para que ela não seja excludente mais. Então, quando eu pego uma pessoa que tem um sonho de muito tempo e ela resolveu quebrar essa barreira e começar, cara, para mim é o céu. Ai, muito Eu bom. amo fazer o beabá, eu amo ensinar o tradicionalzinho. E aí, quando eu voltei a dar aula, quando eu resolvi falar, não, ok, eu não consigo viver sem isso. É uma coisa que, pra mim, eu não vou falar que eu perdi tempo, porque eu acho que realmente a jornada me ensinou muita coisa. Mas era o que eu devia ter feito o tempo todo. Sim. Priscila, você dançava e a partir de qual momento você começa a dar aulas, então? Dar aula De dar aula dança. com turmas foi quando eu volto pra cá. Sim. Que aí eu começo a pegar uma turma, pego outra turma, pego outra turma. Então você ficou parada e quando volta, então já volta na responsabilidade. Já Vou volta. dar aula. É isso. Falou, vou dar aula, vou E é virar isso. professora. E eu sou uma pessoa muito enjoada e me cobro muito. Então, quando eu me vi ali, vamos dar aula. E aí eu comecei a fazer uma quantidade absurda de cursos. E aí eu fiz aperfeiçoamento profissional, curso de didática, aí eu fui fazendo um atrás do outro. E a pandemia, então eu fiz, enfim, uma quantidade absurda de cursos também. Eu acho que foi uma maneira também de não pensar. Sim. Eu estava inscrita em absolutamente tudo. Sim. Antes da pandemia também. Antes de eu abrir a Criarte, eu fiquei 1 ano só trabalhando com consultoria de marketing e planejando o meu negócio. Bacana. Então, eu tive tempo de, vou fazer isso, vou fazer aquilo, estratégia de marketing assim, assim, assado. A gente começou a Criarte, antes da primeira aula, eu tinha em torno de quase 120 alunos. Que isso, gente? Já? Só eu comecei a mapear as pessoas da cidade. Quem era, tinha filho, não sei o quê. Não, eu entrava no Instagram. O pessoal adora postar muita coisa no Instagram, Sim. né? Então, eu entrando num, entrando no outro. Quais são os locais que frequentam as pessoas que poderiam ser meus alunos, ou que têm filhos que poderiam ser meus alunos? Aí eu entrava. Aí eu fiz uma quantidade de camisas, enviei de presente para as pessoas. Aí fui jogando um buzz, né? E Olha, aí... gente, o que ela estudou, ela soube usar. Viu? Preparada. Técnica. Não é... Não, mas eu sou essa pessoa, gosto de pensar na estratégia. Eu gosto de... Gente, Aí eu dei um tapa no microfone, tudo pode, bem. pode ficar à vontade. E aí eu tive 1 ano pensando e preparando tudo isso. Então, eu entrei com novidade, já entrei Sim. espalhando e realmente foi um monte de matrícula, as turmas lotadas, e aí 1 mês e meio, pandemia. Ai, gente. E quando é que o Wesley entra, então, Wesley? Quando é que você chega? Não Você falei vou bagunçar verdade. geral. É, nossa, que foi vergonha. ótimo. Conta pra gente. No final do ano de 2020, 19? Não, 20. 20. Não, Já foi tava antes. funcionando. Tava na pandemia Foi já? 19. Foi antes. Então Não, em Final da 2019. pandemia. Pandemia. Foi final de pandemia. Não, que a gente se conheceu foi antes da Não, pandemia. A gente se conheceu antes da A pandemia. gente sentou e bebeu. A gente bebeu. Como Como? vocês conheceram? A Maria, que é muito minha amiga, né? Praticamente a gente brinca que ela é minha mãe ali, porque a gente aprendeu junto muita coisa. É muito amiga da Priscila. Minha amiga de infância, a gente E cresceu aí, junta. num dos aniversários da Maria, eu encontro Priscila. Que E a bom, gente fala, Maria. pô, sentou e falou, Marcelo. traz uma. Um beijo pra você, Maria. Maria, beijo, Entendeu? amiga. A gente fez a primeira conversa, ainda sentando, bebemos, conversamos, acabou ali o assunto. E aí, no mês de dezembro, a Priscila já estava precisando de alguém.
E eu ainda não sabia se eu ia continuar na prefeitura ou não após as eleições, né? Havia um boato que eu poderia continuar, mas eu, com insegurança, fui conversar com a Priscila. A Priscila falou, vamos fazer um teste, vamos ver se dá, não sei o quê. E aí, eu fui para o Rio, passei as férias e voltei no dia 4. Ela falou assim, então é isso, contratado, e vamos embora seguir a vida. Olha, e vamos começar a planejar, né? E aí eu fui conhecer o mundo Criarte, né? A loucura. É porque tem a assim, loucura da pessoa também, né? Não porque só a gente que trabalhava com a Fundar, a gente trabalhava com 5 escolas, mas a gente não tinha tanta proximidade. Mas no último ano, antes da pandemia, eu acompanhei de perto todo o processo das escolas. Por quê? Saiu a coordenadora e eu era o único que participava do Conselho de Educação em Muriaé. Então, eu repassava coisas do Conselho de Educação para quem estava no administrativo das escolas. E a gente tinha em torno de 300 alunos matriculados, né? Então, a gente tinha que tomar conta de todo mundo, tinha que saber um pouquinho de cada coisa, tinha que saber repassar. Era muito novo, a gente estava vivenciando a pandemia. Era tudo muito atípico, né? E, principalmente, eu não podia reprovar ninguém. Uma norma do Ministério da Educação que ninguém poderia ser reprovado e qualquer papel escrito tem que ser considerado como atividade. E nota para aquilo. Independente se o aluno tem condição ou não tem condição, se ele entregar uma folha escrito o nome dele, escrito o beabá, o simples lá, eu tinha que valorizar aquilo de alguma forma. Ai, então era uma coisa muito atípica, porque a gente estava adaptado à prova prática e à prova escrita. Né? E aí eu tive que ampliar todo o seu ensino, ampliar isso tudo. E aí eu vou para Criarte e a gente começa a trocar figurinhas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos modificando. Eu já pego que a primeira ação foi o carnaval. Oi, gente. Aí eu falei, então, a gente tá na pandemia, pandemia, não né? sei o que eu faço. Aí eu falei, cara, eu não queria, eu gosto de carnaval, vocês já perceberam. Eu nasci no carnaval, gente. Ele nasceu de Lesmão, eu nasci no carnaval. Coisa boa. Aí eu falei, eu não queria deixar o carnaval, mas tá todo mundo usando máscara, aquela coisa toda. A gente ainda tendo aula ainda com a distância, quadradinho. E é uma coisa assim, que tava acabando com a gente. Porque a dança, querendo ou não só a dança, mas todo tipo de arte, você não vai pra fazer uma aula, é uma experiência. Então, você tem que sentir, você vai para sentir a vibe, você vai para... a gente vai para uma aula de dança para sentir a primeira coisa que você sentiu na vida quando dançou. Tem que ser essa experiência. Cara, então você imagina você chegar para fazer uma aula de dança sem poder abraçar, sem poder encostar, com uma máscara. Então, a gente tentava... Cara, a gente tirava leite da pedra todos os dias. E eu falei... Tá, o que a gente pode fazer? Aí a gente teve a maravilhosa ideia, o quê? Vamos na casa de todo mundo? Oi, gente, como assim? Vocês foram Nós fizemos... passando de casa na casa Eu tinha acabado de fazer com EAC um drive-thru. Peguei um caminhão imenso de som que roda aqui na cidade, do deputado Misael Varela, emprestou para a igreja. E a gente foi em 80 casas de jovens. Eu falei... Aí eu cheguei e falei assim, a Priscila, o que nós vamos fazer no carnaval? Eu falei, vamos alugar umas fantasias. Nós fomos lá no Mundo Encantado, falar nisso, um beijo, Solange. Podia mandar mais fantasia pra mais gente. Fantasia beijo, pra gente. Solange. Isso, Solange é um amor. E aí a gente Aceito conseguiu... marcas. A gente conseguiu o quê? Eu tô olhando errado. Pegamos um carro e eu tenho um megafone. Nós fomos com a caixinha de som, tem um megafone. Que chique! Nós fomos pra porta de todos os alunos da Criarte, levar caixinha um de kit. som, eu de palhaça, ele de pirata. Levar um kit Arrumamos festa. um carro, botamos gasolina, carnaval pra todas as motorista, crianças. E a gente foi na casa de cada um. De cada um dos isso. alunos, De cada um dos alunos. A gente começou às 8 da manhã, a gente acabou à noite com o carro saindo fumaça, porque a gente ficou o dia inteiro com o carro andando. Gente, que isso. O carro deu. Misael, lá depois a gente aconteceu com o carro, gente, pelo amor de Deus. Não sei. Então, foi um imprevisto. Mas Foi ótimo. Mas a gente foi na casa de cada um e o engraçado é o seguinte, as crianças desorganizaram absurdamente pós-pandemia. Absurdamente. A gente vê isso no dia a dia. Quem dava aula antes, quem dava aula depois com criança, percebe como elas estão, assim, que elas estão tentando novamente entrar na rotina, né? Na cabeça delas está tudo muito, muito complicado ainda. Aos poucos vão entrando. Naquela época elas estavam muito desorganizadas e muito solitárias. Sim. Principalmente as crianças. A gente foi na casa dos adultos também, porque a gente não... Foi. Eu acho que até pra gente tá bagunçado, né? Tá Pra criança bagunçado, é mais verdade, difícil, verdade. né? Tá todo mundo trabalhado no psicólogo, né? Isso. E aí a gente falou, bom, então a gente precisa visitar todo mundo. Caixinha de som, megafone, uma sacolinha com
pompom, confete, não sei o quê. A gente chegava, Pau, jogava pirulito. confete, pulava, entrava na casa de alguém. E o mais engraçado é que algumas pessoas, algumas mães e crianças que a gente visitou, as crianças ficaram tão empolgadas que eles resolveram fazer o carnaval dentro de casa. Ai, que legal. Então a gente chegava, já tava a família inteira bebendo, já tinha confete, pessoal fantasiado, e provavelmente eles não fariam isso se a gente não tivesse dado esse empurrão. Verdade. Teve uma das crianças que tá com a gente até hoje, a Pérola, que a mãe dela, eles moram numa rua sem saída, e aí o fim da rua inteira resolveu fazer um carnaval na rua. Que maravilha. A gente chegou lá, uma das tinha primeiras mesa de casas, comida, então fizeram um assim, café da manhã. Fizeram um café da manhã, A galera as crianças toda todas esperando a fantasiadas, gente, foi aquela esperando a loucura. Eu gente. falei, Mas gente, assim, que legal. já sabiam que vocês iam. A gente avisou. A gente fez um cronograma e avisamos mais ou menos, vamos entre tal horas e tal horas. E a gente ia avisando no WhatsApp, de acordo. Ah, que legal, gente. Nós fomos na casa de todos. Foi muito, uma Estudado experiência muito também, bacana. né? Com Tudo certeza. estudado, É um cuidado. tem que ser É diferente. personalizar, assim. Pra gente, a gente fala sempre, entre nós mesmos, que o importante pra mim é eu saber o nome e a história de cada um que tá ali dentro. Sim. Que seja 500 pessoas. Se Deus quiser, um dia, aleluia, vai ser 500 pessoas. Mas que eu saiba quem é cada um. Eu sei quem que é a criança ou o adulto, eu sei a história deles, eu sei que eles estão passando em casa. Eu tenho mãe que me liga direto e fala, me ajuda nisso, me ajuda aquilo. A gente gosta de entender quem são as pessoas ali dentro. Não é mais um número. Com certeza. Então, quando a gente fez esse carnaval, foi uma maneira da gente dizer, olha, a gente tá com saudade de vocês aqui. A gente queria estar com vocês num lugar. Então, a gente veio visitar todo mundo. Coisa boa. E é com aquela máscara horrorosa, né? Foi Meu horrível, Deus, mas deu foi tudo horrível. certo. É, Foi é bom, horrível. bom. Você imagina Palhaço de fantasiar, né, máscara. gente? Eu, Como minha filha, assim? com a É saia pirata de assim, ó. máscara. Foi. Mas foi uma coisa que a gente conseguiu mostrar pra todo mundo, que é criar arte muito família, né? Sim. É uma coisa que a gente sempre valoriza. A Priscila entra e eu tenho o papel de ficar com as mães. Então, é 1 hora entretendo mãe. E mãe gosta de fazer fofoca, falar da vida. E eu paro tudo e vão tomar um café. Eu não tô bem hoje, vamos conversar, menina. E quando eu tô, elas também preocupam. Elas falam, hoje você não tá bem, não. Você não falou nada. Já sei. Tá calado. Já Você percebe. entendeu? Então, assim, e é uma liberdade mesmo. Quando eu não tô, pergunta. Sempre quando vê na rua, pergunto. Quando hoje, por exemplo, uma mãe deixou o menino na porta, eu não vi. Falei, mas cadê sua mãe? Sua mãe não veio aqui hoje, não vi ela. Aí no final ela falou, fiquei sabendo que você me procurando. Falei, eu fico preocupada. Você vem aqui todo dia, você senta. Hoje não veio, Hoje você por não quê? veio, qual o motivo? Aí ela, eu tinha muita roupa pra lavar, que não sei o quê. Mas nisso, um beijo, Sara. E aí dá E tudo olha certo, só, gente. gente. Olha, lembra o nome das mães, lembra todo. tudo. Aí eu só não consigo lembrar, às vezes, o nome da criança. Porque, Ele olha conhece que mais engraçado. as mães que as É crianças. porque eu conheço todas as mães, praticamente. Sim. Então, as mães conversam muito Mas comigo. conhece o rostinho de cada criança. Sei quem é. sim, sabe Agora, quem é. é porque assim, Sabe. eu tenho quase umas 11 Lauras, gente. É. Gente, Laura é um negócio... Eu já Laura tive é uma um trem turma que de 6 brota. Lauras. Lauras e variações. Laura, Ana Laura, Maria Ana, Laura, tudo. todas as Lauras. Só que eu tenho umas 12 Lauras misturadas em todas as minhas turmas. Então, às vezes, gente. você já viu a Maria Laura? Eu falo, "Ih." Qual das, Laura? Você fala, filho de quem? Aí eu pergunto, filho de quem? Ah, Porque aí às vezes eu lembro, Isso. entendeu? Ela Fica sabe da mãe, né? Isso, esse isso. processo. Mas assim, uma das coisas que quando eu falei, vou abrir um espaço que a gente vai trabalhar a arte, porque a ideia inicial e que a gente ainda quer retomar tudo isso, é que seja como se fosse um centro cultural, que todos os tipos de arte possam ser ensinados ali dentro. Sim. A gente retomou a dança e a capoeira, porque pós-pandemia a gente tem que ter mais cautela com as coisas, né? Então, ano que vem a gente quer tentar voltar com o teatro, que tinha antes. Tinha o teatro tinha. também? Tinha. Hoje, então, tá funcionando a capoeira, a dança. Capoeira, dança e tanto balé clássico, Sim. né? Tem um balé clássico adulto infantil, jazz adulto infantil, capoeira adulto infantil e tem uma aula de flexibilidade e alongamento, que é principalmente para adulto, né? Que travado, malha muito. Eu vou falar, né? tô precisando, tá aqui. É tá maravilhoso, difícil, tá a mulherada Eu acho que adora. É muito bom. Tá tudo certo. Não É porque a idade vai Vai vindo, e chegando. a gente sentando errado, É. e a gente pegando peso na academia, a gente vai fazendo isso aqui, e a gente já não consegue mais botar a mão no chão, não é assim? Eu A acho gente que já não... E a O gente já caso não dela é consegue outro, viu? sentar mais, porque aí quando você senta assim, ó. Gabriel tá ali, Oh, meu tá ali Deus. fazendo, né, esse peso, mas daqui uns dias ele vai estar saindo, fazendo outro peso pro lado de fora. Olha só. Mas vai dar tudo verdade. certo. E aí, e o Wesley tá dançando também? Como é que Ai, funciona? gente, deixa eu O interferir Wesley faz nessa. tudo. Chamei ele pra fazer minha aula do jazz adulto, iniciante, comprou sapatilha. Sabe quantas aulas ele fez? Uma. Só! Que isso? Que isso? Que isso? Primeira aula, eu acho que ela Ele tava com tanto saiu- ódio de mim, que ela falou assim, vou dar girar. Eu tenho labirintite, eu fui girando, já chegou no aula. Pra quê? A hora que eu Pra quê? sentei, eu falei, gente, eu tô vendo tudo rodando. Tudo rodando. Mas eu falei, Eu falei, é não dá. falta de treino.
Fazendo, verdade. né? A gente vai se Eu falei, adaptando. faz uma vez, faz 2 vezes, parou, porque eu gosto de respeitar o tempo também. Então eu tenho pessoas lá que falam, eu não consigo, eu tenho labirintite e tal. Faz uma vez só e para. Porque o importante é você entender, pro giro, você entender como funciona a cabeça, além de organizar o corpo inteiro. Mas o primeiro que a gente ensina é como funciona a cabeça. Então eu falava, faz uma vez só e para. Mas quer fazer graça. Não, já quer começar e já começar a fazer acha tudo, que é o né? peão da casa Bicho, própria. Aí é isso. Roda, Jequitinhonha. Aí ficou Roda, uma semana. Jequitinho. Ai, porque tá doendo aqui. Ai, porque tá doendo ali. Tive que fazer fisioterapia, gente, uma semana. Não, aqui. Mas porque tá o quê? Sedentária há quanto tempo? Não sei, menina. Mas assim, né? É isso. Mas dá tudo certo. E aí, ao longo disso tudo, em agosto, eu acho que depois desse carnaval, né? Que foi fora de época, foi diferente. Em agosto, a gente começa a aumentar a nossa busca ativa pelos alunos, né? Quem foi ex-aluno começou a retornar suas atividades, até porque os seus primeiros 6 meses, nós ficamos aí abrindo, fecha. Abre, fecha. Porque a gente mudava de onda vermelha para onda verde, para onda azul, para onda amarela. E isso interferia até mesmo nas nossas aberturas de espaço. E aí, a própria Criarte em si, os 6 primeiros meses, a gente abriu e fechou umas 10 vezes, olha lá. Nossa. Fecha, abre, fecha, Não, na verdade, abre. os 6 primeiros meses, a gente ia ficar completamente fechado. E dá uma insegurança, né? Vocês Dá. estão trabalhando, e do nada precisa fechar, e vocês precisam voltar. Aí como é que os meninos vão se dispersando, né? Isso. Assim, porque Vai desanimando. A gente fazer- tentou aula online, mas assim, pra você ter uma aula online que as pessoas engajam, você tem que ter um mínimo de relação entre as pessoas. E a gente não teve esse tempo. Sim. Então, funcionou muito bem na época o jazz adulto iniciante. Sim. E aí, nessa época, eu fala pra um, fala pra outro, e eu botei anúncio em grupos de mulheres e tal. E aí, eu fiz uma turma de jazz iniciante, que era todo mundo do Rio de Janeiro. Olha, que legal. Então foi pra fora também. Foi pra Expandiu. fora. E era um jazz iniciante, que as mulheres iam fazer aula com uma taça de vinho. Você chorava de rir. E, obviamente, que era assim, eu não conseguia aprofundar em técnica, eu não conseguia fazer nada. Era quase que o básico do básico e muito de dançar de forma recreativa. Mas porque- pra elas era um tempo delas, entendeu? Sim. Era um espaço também bom para poder estar Exato. conversando, dialogando, né, compartilhando, estando em contato também com outras mulheres, né? Porque, assim, eu acho que é tão complicado você trabalhar no online, gente, é muito difícil. Muito. Eu, por exemplo, eu não tenho, assim, uma atenção ótima para estar no online, assim, para poder estar acompanhando. Eu me perco muito fácil. Você tá falando comigo aqui, ó, passou a música até hoje. Aí já passou meia hora que a conversa tá rolando, as coisas acontecendo. Eu não sou boa pra isso. Então, assim, tá ali o Ah, o físico, tal o do Zoom, contato. gente, eu vou te falar. Zoom, E boa dançar no noite. Zoom, amor, você não tá entendendo. Porque a música tem delay. Aí daquela travada vai ver o... Até eu Vamos lá, entender o cara. delay, porque aí a gente conseguia colocar a música no sistema do Zoom. Só que eu tinha o delay para ver os alunos dançando. Eu tinha que entender que tinha pelo menos uns 2 segundos ali de diferença da música do que eles estavam fazendo. Uhum. Porque eu ensinava na contagem, botava a música, o tempo era outro. Oi, gente. É Viu? só desafios, né? Só, Mas tem desafios importantes também. São importantes. Queria que vocês falassem pra gente, então, assim, se as pessoas estão nos assistindo agora, né? Querem conhecer um pouco mais a Criarte, como é que faz pra poder participar? Como é que funcionam os horários também, né? Dos grupos. Como é que funciona? Então, a gente sempre tem um espetáculo de final de ano, que é um fechamento de tudo que a gente fez durante o ano. É tipo uma amostra de tudo que rolou dentro desse tempo. Sim, só que a gente tem uma característica que diferencia um pouco, que é o seguinte, a gente faz um espetáculo não somente pensando na mãe que quer tirar foto da filha, a gente Sim. roteiriza. Então tem um roteiro, tem um assunto, e aí qualquer pessoa consegue assistir e achar muito maneiro. A gente tem esse cuidado de ter uma história para se acompanhar. Então, agora no momento a gente começou essa preparação para o espetáculo, que é dia 15 de dezembro no Colina. No Colina. No Colina. E a gente contrata iluminação profissional, a gente faz coxinha. Ano passado eu mandei construir um palco, gente. Olha, A gente tem essa... Determinada. Nós vamos contratar, né, uma das pessoas aqui, que é o Bruno, Gente, mas o Ele Adílio. já fez assim, ó. Que ano passado eu Eu liguei olhei pra do lado ele, aqui, o ó. Adílio não tinha data, ele falou que não ia esse Viu? ano, ou eu pedi através do Bruno, eu obriguei o Bruno a pegar a nossa função desse ano. Assim, Olha a gente só. obriga, a gente tenta de um lado, tenta Entendeu? do outro, e é isso. Pra você ver, o nosso identidade está em todos os lugares também. Inclusive, né, Exatamente. vocês estão aqui hoje e eles
estarão lá e a gente vai assistir, Eu tá? Com certeza. Tá aberto. Como é que Ainda quero ver o funciona? Gabriel Vai lá. estar aberto? Aberto ao público. Vai ser bilheteria. aberto? Venda de ingresso normal, aberto ao público. E é desse. Olha lá, e A produção, o tema desse chama. ano, a produção aqui. O tema desse ano é Dancing Days. Aham. Que é o Dancing Days, na verdade, o início dessa ideia foi uma história da década de 70, da era disco no Brasil, e teve uma boate no Rio de Janeiro que chamava The Frenetic Dancing Days. Uhum. O Frenético Dancing Days. E de lá foi que surgiu todos os outros movimentos de disco dos anos 70 no Brasil. Então, de lá teve a novela Dancing Days, que Sônia Braga que explodiu no Brasil, foi dessa mesma novela. E tiveram vários movimentos. Essa boate, que é o tema de um musical que já aconteceu, inclusive está no YouTube, o musical é sensacional. Essa boate, o Nelson Mota, ele foi para Nova York e ele trouxe debaixo do braço no avião uma bola de espelho e uma quantidade enorme de discos, porque ele ficou alucinado pelo estúdio 54 de Nova York. E o shopping da Gávea, no Rio, que é enorme, estava sendo construído. E eles tinham um espaço lá que viraria uma loja depois. E eles falaram, olha, você quer fazer uma boate aqui? Você tem 4 meses. Pode fazer de graça. 4 meses, você devolve pra gente. E ele falou, tá bom, vou fazer. E aí ele fez. E foi um sucesso. Foi uma coisa assim. Os maiores nomes do Brasil frequentavam. As garçonetes de lá foram as frenéticas. Lá surgiu as frenéticas. Elas eram as garçonetes. Usaram, então, aquela bolinha, a bolinha que ele trouxe? Como é que foi? Usou isso? A bola de espelho, ele botou espelho, em né? cima a iluminação e era a iluminação Gente, usou tudo que ele trouxe de fora, então. Ele trouxe de fora. Ele foi pra lá pra tentar Bacana. entender o que estava acontecendo na cena lá. E ele falou, pô, essa música não Donna Summer, blá, 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 eu não conheço. E ele ficou alucinado. Ele trouxe uma quantidade de disco enorme e trouxe uma bola. E aí a gente falou, pô, essa era é muito legal. É muito legal entender como funcionava a cena artística dessa época. E Foi principalmente... da novela Dancing Days, não foi? Foi, Isso. Dancing Days. Daí E que foi saiu a por novela. causa dessa discoteca. Isso. De lá surgiu, porque a Sônia Braga frequentava, a Rita Lee frequentava, todo mundo frequentava. Bacana, interessante, Pô, né, Marcelo? sucesso, Muita essa novela coisa foi que a gente não sucesso. Foi um sabe. sucesso, foi um grande, explodiu A tudo música essa novela. esqueci, É das Solta frenéticas. tudo, as feras, caindo na exatamente. grande. Ó, gente, temos um cantor Foi, lá. você Isso é viu? do posto. É. Ó, Muito bom. comprem os álbuns no próximo show, verão. Show. E aí, assim, é muito legal você estudar essa época, porque além de explodir um gênero musical que era marginalizado nos Estados Unidos, ele começou marginalizado. Ele vem pra cá e ele vira holofote, ele não é marginalizado aqui. E aí você estuda a época que a MPB também, ela fez isso aqui, ó. Vlap. E aí você tem Elis Regina, você tem Caetano Veloso, e você tem Oswaldo Montenegro, e aí você tem os últimos festivais da canção da TV Tupi. Isso. E se você começa a estudar o final da década de 70, você fica louco. É verdade. Inclusive, ele tá falando, eu lembrei da meia, uma meia também, que é da moça que dança, tá na capa do LP. É a meia de Lurex com sandália. Isso, chique Olha, demais, cara, maravilhoso, muito maravilhoso. chique. Na verdade, era brilho, né? Isso, era brilho, franja, aquele brilho, nossa. Lurex, paetê. E o Black E Power. tinha o Black Power, e tinha calça boca de sino, boca de Isso, sino aqui. isso. Então, assim, foi uma época que ditou moda e que ditou o que todo mundo usava e todo mundo escutava. Então, a gente falou, tá, a gente quer que seja isso, o espetáculo. A gente quer usar esse mundo. Só que a gente também entende que se a gente colocar uma coisa muito conceitual do que era a época, fica chato. E as pessoas não vão entender, elas não tiveram um estudo que a gente teve sobre isso. Então, a gente falou assim, a gente vai usar as referências e a gente vai contar uma história de um grupo de artistas que resolveu produzir um show em 1979. Então, a gente vai ter uma turma que são os iluminadores, uma turma que são cenógrafos, a turma de estilistas, e aí vai construindo a narrativa até chegar no show final. Já começaram a ensaiar, então? Tudo Já. ensaiadinho. Já começamos. É E quando? Vai ser quando? 15 de dezembro no Tá Colinho. pertinho. Coloca na tem que agenda aí. ensaiar, Cheio com de globo de certeza. espelho, vai Tá ser perto tudo. aí, Eita, vai ser muito bom. Agora, ô Priscila, conta pra gente como é essa parceria que você tem com um grupo de hip hop de Viçosa. Então, a gente conhece muito o Alex, que é um dos Sim. integrantes do Grupo Impacto. Impacto. E ele virou um grande parceiro nosso. Sempre que a gente precisa de algum... Precisa não, na verdade, a gente precisa muito de coisas de hip hop
no cenário de Muriaé, de gente que conseguiu estudar a fundo hip hop. E ele é uma dessas pessoas, que ele é importante. Ele já foi em festival, ele agora acabou de voltar de uma turnê internacional. E ele tem uma ligação com uma das nossas professoras, que eles fizeram a faculdade de dança juntos em Viçosa. Então, a gente conseguiu essa proximidade com ele. E ele deu muitos cursos pra gente na Criarte. E a gente convidou ele para dançar no espetáculo. Ele acabou virando um grande amigo nosso. E por ele, a gente acabou também tendo essa abertura com o grupo inteiro. Então, quando eles vieram agora mostrar o espetáculo deles, que inclusive é uma coisa linda, fantástica, perfeito, né? Inacreditável, que tem a direção do Mário Nascimento, que é um dos grandes coreógrafos do Brasil, de contemporâneo. E quando eles trouxeram o espetáculo, a gente entrou junto com algumas coisas, junto com a Fundarte que estava trazendo. E aí eles fizeram uma oficina na Criarte para os nossos alunos, e eles participaram de coisas nossas, e eles deixaram, assim, as portas abertas. Não, a teve Dílio uma oficina muito legal. Eu queria arrasou. gente. Aqui, A ó. Dílio, a Luna, que fizeram essa Aluna, parte. A Dílio verdade. Salvadão ou não? Ele dança, Robozão? não, ele arrasa. Arrasa? E assim, eu Robozão. tava trabalhando, eu falei, gente, fiquei muito chateada, porque não deu pra me poder ir, mas eu consegui Não, foi assistir. O ano de incrível, 2021 foi, incrível. assim, essencial pra gente iniciar. Por quê? A Priscila, ela sempre dá essa liberdade da gente construir algo junto. A gente não é simplesmente ela é a dona e eu trabalho lá na Criarte, a gente não tem o diálogo. Então, a gente discute sobre diversas coisas. Sim. Uma delas é sobre quando começou a ter as aulas de hip hop lá no Santa Terezinha, a gente falou assim, olha que bacana, esse grupo podia estar aqui. Uma das nossas amigas, que também era nossa aluna, que é a Naína, estava indo fazer as oficinas lá e a gente até conversou, dialogou. Falei, Naína, não é um momento, às vezes, de reativar esse grupo, trazer esse grupo, às vezes, para o espaço daqui da Criarte, que vocês, não sei como é que tá a abertura, se tem espaço. A gente meio que abriu as portas, né? Para que o grupo pudesse estar mais forte. E aí a gente percebeu que eles tinham algumas dificuldades mesmo, porque ficaram muito tempo sem dançar. Com a pandemia, todo mundo ficou mesmo. Ficou. Né? Com a Batalha do Coreto também sem acontecer, e que dava esse boom pro hip hop vir junto, né? E começou a enfraquecer o movimento. A gente falou, olha, já que o Alex tem essa abertura, vamos trazer ele para dar uma oficina. A intenção nem era pra gente. A intenção era para dar força para um grupo que já existia em Muriaé. Entendendo que o hip hop é uma expressão cultural, é uma dança, é importante. Tanto que ele entrou no nosso espetáculo, que não tinha como encaixar, mas nós demos um jeito. A dança, ela tem espaço para todo mundo. Ele já tá vindo de novo. Ele vai vir de novo. Olha só. Então, assim, fim de semana ele vem aí. Então, ele virou um amigo nosso. Exatamente. Assim, porque ele é uma pessoa muito importante no cenário do hip hop. Ele tem um estudo muito aprofundado e a gente gosta muito de quem estuda, se aprofunda. Eu tenho isso muito forte. A Tati, que é a nossa professora de balé clássico, ela também é muito forte dela. O estudo. Porque não é só porque é dança que não se tem estudo teórico. Com certeza. Tem muito estudo teórico. Tem muita coisa que foi descoberta e desenvolvida há pouco tempo. Então, você tem que se atualizar, você tem que estudar, tem que aprofundar. Muito se faz dança e pouco se estuda dança. Pouco se estuda a história da dança. E a gente vê muito, né? As pessoas falam muito da cultura, né? Banalizando a cultura e da arte, né? Como se não fosse algo profissional. Exato. Não precisasse trabalhar com isso. Então, assim... Exatamente. Isso é uma culpa também da sociedade, mas também de muitos dos artistas que acabam aceitando qualquer coisa. Sim. Eles aceitam fazer as coisas por troca de alguma coisa e tal. E teria que ser um movimento de profissionalizar a arte. E de não só profissionalizar, mas de conscientizar o que é arte. Porque as pessoas ainda não entendem que arte não é o que você gosta. A arte é um movimento artístico. A arte, uma das funções da arte é te fazer reagir de alguma forma. Então, você pode sentir a arte, você pode odiar a arte, é uma reação. Você pode amar a arte. Mas movimento artístico, manifestação artística... Arte é provocar, né? É provocar. Então, acho que isso fica muito forte em Muriaé também. E é o que a gente muito conversa, que a gente tá fazendo... A gente sabe que todo o nosso trabalho hoje na Criarte, em parceria com a Fundarte, em parceria com o Grupo Impacto, com o Alex, com quem seja, é uma coisa para formação de plateia.
Sim. A gente tem que entender, eu acho que da última vez que eu estive aqui, eu falei muito disso, né? A gente precisa entender que em Muriaé a gente ainda precisa fazer essa plateia. O que é fazer essa plateia? É sensibilizar mesmo, é incomodar, é fazer com que a pessoa se incomode, às vezes fica aquele, né, conscientizar o que é a dança, às vezes é uma coisa desconstruída, é uma coisa mais técnica. É trazer a galera pra cá, pra todo mundo entender. Isso. Entender vendo, vivenciando. Isso. A gente fala muito de construir a plateia, né? De construir quem consome arte. Porque quando você não consome arte, você não tem essa cultura de consumir arte, vai para fora daqui, vai passear na Europa e fica, nossa, mas aqui é isso, aqui se tem incentivo. A gente não tem incentivo de arte. Porque não se tem a cultura de consumir arte. E arte é essencial para a educação das pessoas. É com arte que você provoca, é com arte que você desenvolve o tipo de raciocínio, todo tipo de contestar ou não tudo que está presente na sociedade. É com arte que você faz isso. E a arte salva pessoas. A arte tira as pessoas de situação de vulnerabilidade. Eu sou péssima para falar essa palavra, gente. Tem dia que sai legal, tem dia que não sai. Nossa, menina, dá um rolo aqui, ó. E enquanto as pessoas não entenderem a importância da arte na vida das pessoas, que a arte muda a vida das pessoas e elas trazem as pessoas para outro patamar, a gente tem essa noção que é um trabalho de formiguinha, que não é fácil, que todos os dias a gente vai escutar besteira, que todos os dias a gente vai ter que conversar com um por um, entender o que você entende sobre isso, o que você sente sobre isso. Vem cá, vamos conversar. O meu trabalho muito, por exemplo, da minha aula adulta, é isso, é trazer, mas eu não vou conseguir, mas eu não sei o que é isso. Faz uma aula. Perfeito, Faz uma é aula. isso mesmo, não é fácil, mas é possível, né? É super possível. Então, como é que a gente consegue participar da Criarte, né? Se tornar alunos da Criarte? Então, Como é que funciona? Conta pra a gente. Criarte, complementando tudo que a gente já falou, ela é um espaço para quem sabe e para quem não sabe dançar. Então, tem espaço ali para todo mundo. Né? Então, é isso que a gente tenta trazer. Então, é muito simples. E para todas as idades, Para né? todas Qualquer as idade. idades. Todas as Qualquer idades. idade. A gente não tem esse negócio de qualquer corpo, qualquer idade. É um espaço seguro, É um espaço sabe? para A gente todo mundo. sempre gostou de falar que é como se fosse a casa de vó. Isso. É um espaço seguro. Você chega ali sem saber, você chega ali com vergonha, não tem que sentir vergonha. Ali tá todo mundo na mesma situação. Então, a gente gosta de ensinar desde o começo. Então, para qualquer idade, qualquer tipo de corpo, principalmente, que eu gosto muito de falar. Que tipo de corpo, mas eu sou gordinha, mas não tem isso. Qualquer pessoa dança, qualquer pessoa desenvolve. Isso. E a gente gosta de ser esse lugar. Você falando, eu vi um filme, Dança Comigo. Não sei se você já viu. Maravilhoso. Já vi todos os filmes. de Richard Gere com a Jennifer Lopez. Maravilhoso, É muito cara. bom, Deu até vontade de dançar vendo aquele filme. Muito simples. Vou te falar. Instagram Criarte Muriaé, vai ver muita coisa do que acontece lá, que a gente posta quase todos os dias e tudo certinho. E para poder fazer os nossos contatos de inscrição, matrícula e saber tudo direitinho, a gente tem hoje nosso polo, né, a nossa sede, que é em cima da Casa Silveira, ali na rua Doutor Silveira Brum, número 58, no centro da cidade. Olha que que coisa Toscana, boa. pro outro lado da rua, a gente Nós estamos Ali perto do sinal ali, então. Exato. Olhou a Casa simples. Silveira do lado, só subir. Simples. A gente tem 3 salas ali, então é muito legal o espaço, muito bom, muito grande. E a gente já voltou com essas modalidades e a gente vai voltar com outras diferentes ano que vem. Se Deus quiser, o teatro vai voltar também. E eu queria também convidar todo mundo a ir para o nosso espetáculo. Realmente é diferente, é legal. É um momento que a gente consegue mostrar muito do nosso trabalho. O Alex vai estar lá com a gente dançando esse ano de novo. Os nossos professores dançam. Então, a Tati, que é professora de balé, dança. Eu danço. Porque os alunos ficam, tia, você tem que dançar. Porque a gente acaba só dando aula e não dança. Então, a gente vai ter oportunidade de te ver Vai ter oportunidade de me ver e de ver todo mundo. O Wesley vai ter. Gente. O Wesley vai dançar? Vou dançar. Botei ele esse ano. Ele tá, O Wesley vai te ensinar. Esse ano ele foi obrigado. Esse ano nós somos obrigados. O tempo tá curtinho já, gente? E a Criarte atende quantas pessoas? Hoje nós estamos em torno de 85. Gente, 85 pessoas, então assim,
Tenta arrumar, ó, já agenda Aí, sua ó. vaguinha direitinho, porque assim, 85 pessoas é muita gente. Muita gente. Daqui a um tempo já não tá cabendo mais, É hein? isso aí. Sim. Então, ó. Essa é a correr. proposta. A nossa meta é dança, todo seus mundo. males espantam. Assim como quem Isso. canta, seus males espantam, né? Isso Quem aí. dança, seus males espantam. com Gente, eu certeza. quero muito agradecer vocês. mas Como já passa acabou? rápido, né, Marcelo? Não. esse Gente, ponte- aqui passa Alguém muito mexeu no rápido. ponteiro desse relógio Pô, aí, ó. Vai, produção. Avisei que eu Vai, falo produção. muito. Juntou Produção. com Wesley, Gente, deu. Foi muito bom. E assim, vocês têm que voltar, porque assim, tem tanto assunto, tanta coisa pra gente poder Tem. falar. Foi um papo tão gostoso. Eu quero muito agradecer a vocês para que nosso programa hoje, por esse bate-papo, que com certeza foi muito inspirado para muita gente em casa, muita gente no carro, as pessoas que nos assistem, né, em qualquer lugar. E é muito bom, né, Marcelo, ter Prazeroso. esse tipo Nossa, de gostoso. conversa. A gente fica muito feliz. Então, assim, para finalizar, a gente sempre pede que os nossos convidados deixem uma mensagem de incentivo, de esperança. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem pra gente. E, lógico, também lembrar, né, o @ lá no Instagram, para as pessoas conseguirem achar vocês. Criarte Muriaé, tudo junto. Sem Muito acento bom. no Muriaé, né? Criarte Muriaé, tudo junto. E lá é um canal que a gente consegue mostrar muito o que acontece ali dentro. A gente gosta de mostrar. Óbvio que não tem como mostrar tudo, mas a gente gosta de mostrar pequenos fragmentos do que a gente faz. Então já dá pra ter uma noção. Já do que tá dá, rolando. já dá Ai, pra ver o que então tá é ótimo. rolando Alguma ali. coisa. @ então Criarte. Criarte Muriaé. Muriaé. Criarte Tudo Muito junto. bom. Pode deixar essa mensagem pra gente então, pra finalizarmos? Começa. Vai. Porque ele gosta. Eu acho que Essa é da mensagem. Não eu, é? vou Abrir o sintetizar bem bacana, porque a Priscila falou muito disso da arte salvar, né? Então, além da arte salva, ela transforma vidas em realidades, né? A gente tem vivenciado muito isso dentro da Criarte. A maioria dos nossos alunos são alunos que nunca dançaram. E quando elas vão, eles lá vêm todos os seus problemas e lá esses problemas se dissolvem no ar ou no som de uma música. Então, a arte, ela tem esse poder de transformar a realidade, transformar vidas. A gente aqui quero agradecer a todos os nossos alunos por estarem com a gente, todas as famílias por caminhar com a gente, por acreditar no nosso trabalho, né? Acreditar também que é possível transformar através da cultura, né? Valorizando a nossa cultura, que não é fácil, quem trabalha com cultura sabe. E agradecer os nossos professores, né? A Priscila, agradecer a Tati, agradecer também a Tainá e o da equipe que trabalha com a gente, o Giovanni, que está aí nessa caminhada conosco também, que faz acontecer. É uma equipe muito pequena, mas é uma equipe que bota a sua vida em troca da vida do outro, né? Do outro se sentir bem, onde está, se sentir confortável, em casa. Então, a arte, ela tem esse poder de transformar e de salvar. Perfeito, gente. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Quer A mensagem dar também. mensagem também. Tem que Vai falar, é né? verdade. Vou ser breve, então, tá? Não, eu quero mais, assim, para as pessoas se abrirem para a arte e para o amor. Porque muito da arte também é a maneira que a gente se coloca como sentimento e como amor. E é uma maneira da gente expressar o que a gente sente também. E as pessoas têm muitas barreiras ainda com a arte. E a arte, como ele disse, muda vidas. E a gente vê isso todos os dias. Só que como tem barreiras, e é muito difícil de todo mundo superar as barreiras, a gente pede todos os dias, gente, superem a barreira. Tenta uma vez. Se abra para a arte. Se abra para o amor que pode acontecer ali dentro. Que é uma coisa assim, vai mudar a sua vida para sempre. Perfeito, muito bom, gente. Quero agradecer vocês. Agradecer Marcelo Obrigado. Luiz pela companhia de Obrigado sempre. você, minha Obrigada, amiga. produção. Obrigada você que tá sempre nos acompanhando. Gente, sabe uma pessoa que eu nunca mandei beijo, não mandei abraço aqui? E Quem? eu tenho fã, gente. Quem? Toda vez que eu chego lá na casa da minha mãe, tá lá meu pai assistindo, Um gente. abraço aí. Edinho, Beijão né? pro meu pai, isso. Abraço. Beijo pro meu pai, pra minha mãe, o pessoal que tá A sempre Rosana, ela é acompanhando, fã também. Ela aparecendo. sempre quando tá na rua, ela fala. É do- fã. tá Gente, curtindo lá. beijão pra Obrigado. vocês. Acompanhe os próximos Tirou até programas. foto do nosso posto mandou. Isso aí. Obrigado. Inclusive, mandem pra gente fotos do outdoor, tá? A gente fica muito feliz em Com recebê-las. certeza, com Muito certeza. bom. Obrigado, gente. Acompanhe os próximos programas, tá? Um super beijão. Até a próxima, tá? @Identidade das Ruas lá no Instagram, pra ficar por dentro de tudo, hein? Tchau. Tchau.